boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Duratex Day. Eu sou Milena Machado, jornalista, e estou muito feliz de mais uma vez apresentar este evento. No ano passado, nós já estivemos juntos, não foi? Também nesse formato de live, o que nos mostrou que para o sucesso de um evento, o importante mesmo é estarmos conectados por ideias e propósitos. Muito obrigada por você aceitar mais esse convite para estarmos juntos novamente nesta tarde, que ficará marcada na história desta companhia. Há 70 anos a Duratex foi fundada e de lá para cá ela não parou de mudar, de evoluir. Uma companhia listada há mais de 50 anos com gestores reconhecidos e uma das líderes mundiais em todos os segmentos que atua. Isso é reflexo da constante busca por inovação, um movimento que vem se tornando cada vez mais forte nos últimos anos. Hoje, em primeira mão, vocês vão conhecer os detalhes de um novo momento da companhia, o início de uma fase singular, marcada por um ciclo de expansão, de crescimento, que inclui planejamento estratégico, objetivos ousados, a centralidade no consumidor e o aprimoramento da cultura, priorizando sempre o seu posicionamento em ESG. Duratex, uma empresa cada vez mais digital e multinegócios. Bem-vindos ao Duratex Day! É hora de vocês saberem como está sendo escrito mais este capítulo na história de sucesso da Duratex. E hoje vamos começar ouvindo o presidente da Duratex, Antônio Joaquim de Oliveira, que vai falar sobre o novo ciclo de expansão e crescimento da companhia, junto ao CFO, Henrique Haddad, que vai detalhar esses processos. Depois vamos receber aqui o vice-presidente das unidades de negócios Deca e Revestimentos Cerâmicos, Marcelo Izzo, que vai falar sobre como a Duratex se aproximará mais do consumidor e apresentará uma grande novidade que será um marco importante na história da companhia. Na sequência, a Glízia Prado, diretora de Gente e ESG, vai falar mais sobre governança, sustentabilidade e pessoas. E então o presidente da Duratex, Antônio Joaquim, volta para completar a sua apresentação. No final, nós reservamos alguns minutos para que os executivos Duratex respondam às perguntas que vocês podem enviar a partir de agora pelo bate-papo aqui na plataforma. É importante mencionar também que nós aqui estamos nesse estúdio com uma equipe reduzida, seguindo todos os protocolos de segurança. Afinal, já aprendemos, né? Saúde é o nosso maior ativo, certo? E aí, vamos começar? Vamos sim iniciar então ouvindo o presidente da Duratex, Antônio Joaquim de Oliveira, que está em outro cômodo aqui da nossa casa. Bem-vindo, Antônio, é com você. Obrigado, Milena. Obrigado a todos que estão aqui conosco hoje, nesse dia tão importante, onde a gente está consolidando, ao mesmo tempo, uma celebração dos 70 anos da Duratex, e para isso a gente tem uma porção de novidades, um monte de coisa legal para compartilhar com vocês. Todos vocês vêm acompanhando a Duratex. A Duratex vem aí trabalhando muito forte desde 2009, quando nós fizemos a fusão com a Satipel, entramos no novo mercado e iniciamos assim um ciclo bastante importante, um ciclo forte de crescimento nos negócios Deca e Madeira até então, né? Então, desde 2009, a gente começou a trabalhar a modernização da indústria, nós fechamos as fábricas mais antigas de painel e começamos a fazer um processo de expansão em metais em Deca e também em louças. Né? Nesse período, a gente estava comemorando 60 anos, então há 10 anos atrás. Expandimos também, adquirimos a cerâmica Elizabeth, lá com louças no Nordeste, e por fim, finalizamos esse ciclo entrando na Colômbia, investindo nessa operação que hoje é tão importante para a gente. O ciclo seguinte, em 2013, começou aí com eu assumindo a presidência da empresa, e a gente começou tomando uma série de medidas que a empresa precisava se adequar, né? Nós desativamos nossa operação da Deca na Argentina e em 2014 a gente teve uma situação muito interessante. Nós havíamos nos preparado para um ciclo de grande crescimento e veio a brutal recessão que todos vocês acompanharam a partir de 2014, que persistiu aí até pelo menos 2017, 2018, afetando muito o nosso setor de construção civil, principalmente relacionados a isso. A gente resolveu, nesse período, fazer a lição de casa. Vocês também acompanharam isso bem. Nós contratamos a Falcone, que fez um trabalho excepcional, e a partir de 2016, a gente introduziu
2015, 2016, introduzimos novas métricas de mensuração, introduzimos o EVA e trabalhamos muito forte com ferramentas como o orçamento base zero e buscando eficiência operacional. Então, num período que o mercado estava crítico, a gente fez a lição de casa. Tá? Esse período eu destacaria realmente como parte muito forte a dedicação que a gente teve a uma profunda transformação cultural na nossa companhia, que vocês acompanharam também muito de perto. A gente vem falando muito sobre isso, né? Nós consolidamos essa transformação cultural com um novo propósito, o de soluções para melhor viver. A partir daí, nós começamos realmente um ciclo pegou aí de 17 até o ano passado, onde a gente investiu muito forte em racionalização, em gestão do portfólio e em consolidar essa estratégia e essa cultura, né? Nesse período também a gente tem que marcar em 2017 a entrada nossa num novo setor, depois de muitos anos. Então, depois de 65 anos, na realidade, a Duratex resolve sair. Em vez de estar focada apenas em deca e madeira, muito importantes, mas ela resolveu diversificar. Nós adquirimos a Ceusa e entramos no setor de revestimentos cerâmicos. A partir daí de 2018, nós continuamos realmente fazendo aqueles ajustes importantes. Nós saímos da operação de chapas de fibra, a gente resolveu fechar a operação de Botucatu, encerramos a Hidra em Tubarão, ou seja, a gente fez uma série de ações que realmente reposicionaram muito bem, principalmente em termos financeiros, a companhia. Uma das principais foi a desativação maciça que vocês acompanharam de florestas nesse período, quando a gente vendeu florestas excedentes e focamos na nossa operação de madeira em 4 fábricas, né? Já em 19, a gente pôde crescer bastante nesse setor de revestimentos cerâmicos e adquirimos a Secrisa, que veio com a marca Portinari, né? Fizemos toda a operação, integramos essa empresa e resolvemos realmente dar um grande foco nesse novo setor que nos animou bastante. Também é desta época, a gente começou a conversar em 2018, por aí, e a gente realmente resolveu fazer a entrada nesse novo negócio de celulose solúvel. Essa joint venture com a Lenzing, super importante, a gente espera realmente dar partida nesse projeto tão grandioso para a Duratex, é o maior investimento da história da Duratex, né? Vai partir agora em março de 2022, ok? A gente continuou fazendo alguns complementos de venda de terras e de florestas. Com isso, nós chegamos em 2020, enfrentando a pandemia, essa situação tão difícil, né? Estávamos no início do ano numa situação de pouca visibilidade, mas acabamos fazendo um verdadeiro turnaround e chegamos ao final de 2020 com o melhor ano da nossa história. Resultados recordes em todas as divisões, realmente as fábricas operando à cheia, consolidamos nossa estratégia e apresentamos pela primeira vez EVA positivo em todos os negócios. Isso é muito importante porque reflete, na nossa visão, o encerramento de um ciclo. E reflete, claro, que nós estamos preparados para um novo ciclo. Para isso que nós estamos aqui hoje. Hoje nós vamos falar com vocês principalmente sobre esse novo ciclo, sobre o que a gente chega hoje até 2025. Então, esse novo ciclo de mais 5 anos, a gente tem uma série de novidades. Antecipo para vocês que nós vamos investir 2,5 bilhões em novos complementos de negócio, em crescimento, principalmente crescimento orgânico, e esses investimentos estão distribuídos um pouco em madeira, muito fortemente em deca, revestimentos cerâmicos. Vocês vão acompanhar, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque são investimentos de alto retorno, baseados numa geração de caixa muito sustentável e que vão manter ainda baixa a nossa alavancagem. O que permite, vocês não vão ver aqui informações sobre investimentos inorgânicos, mas nós continuamos preparados para isso, porque esse ciclo de investimentos orgânicos, ele vai melhorar a companhia, melhorar a geração de caixa e nos deixa preparado para enfrentar, caso tenham oportunidades relevantes,
um novo ciclo de investimentos inorgânicos. Também vocês acompanharam recentemente o lançamento da nossa estratégia, do nosso fundo de Venture Capital, que vai ser acompanhado. Bom, para detalhar para vocês como é que está essa situação, como é que nós vamos fazer esses investimentos, eu gostaria de chamar o Henrique Haddad, nosso CFO, né? Vem cá, Henrique. Ele vai mostrar para a gente como é que nós vamos fazer isso e, principalmente, como é que a gente vai arrumar dinheiro para esse negócio, né, Henrique? Com certeza, com certeza. Boa sorte, então. Obrigado, pessoal, por enquanto. Obrigado. Puxa, que momento mais especial, né? É muito bacana poder participar desse momento. Afinal de contas, é uma história de muito sucesso e o grande presente para o aniversário de 70 anos da Duratex, esse investimento robusto nos próximos anos, que eu vou detalhar para vocês, começando com o investimento em madeira. Sem dúvida nenhuma, a gente vem conversando muito a respeito de madeira nos últimos anos e chegamos no momento de continuar esse processo de evoluir o nosso investimento, a nossa capacidade de crescer e, acima de tudo, melhorar os resultados. Vamos começar no início com CAPEX para manutenção dos nossos negócios, desengargalamento de produção. Nós estamos aprendendo nos últimos tempos, isso tem ficado muito claro, operar 100% de capacidade nos coloca alguns limites que a gente não estava acostumado. Esse desengargalamento ele vem trazer para a gente grande oportunidade de avançar quase 10% na nossa capacidade sem um investimento muito significativo. Nós estamos falando de 90 milhões de reais em diversas iniciativas que vão acontecer entre 2021 e 2023 para que a gente consiga fazer com que a nossa operação continue nessa fase de crescimento. Outro ponto de destaque é a melhoria de mix. A gente tem falado muito, tem estressado esse ponto. Nós temos um CAPEX reservado de 180 milhões de reais para trabalhar a evolução do mix de produtos da Duratex na área de madeira. Afinal de contas, nós já estamos com essa estratégia se consolidando nos últimos tempos e a aquisição de novas linhas de revestimento cerâmico vão ser fundamentais para que a gente consiga continuar nessa trajetória. Nós estamos falando de chegar a quase 50% da nossa capacidade de produtos revestidos, o que naturalmente para nós vai ser excelente, porque acaba agregando demasiadamente valor na nossa operação e vamos conseguir também fazer com que a nossa operação se diferencie dos concorrentes. Esse é o nosso grande desafio e eu tenho certeza que nos próximos anos vão ser importantíssimos nessa área de melhoria de mix. Esses investimentos estão falando do que a gente tem de mais próximo na cadeia de painéis e o que a gente vem basicamente conversando com todo mundo há muito tempo. O que a gente não pode esquecer, na área de madeira, pensar no longo prazo é fundamental. Então, não adianta a gente imaginar crescimento no longo prazo em madeira se a gente não pensar na nossa base florestal. Outra coisa que a gente está aqui divulgando com bastante satisfação é a aceleração do investimento que a gente tem em florestas no Nordeste. A gente tem uma parceria importante lá no Nordeste com a Caeté e a gente espera investir quase 240 milhões de reais até 2026 para acelerar a disponibilidade de floresta e, naturalmente, a partir daí, ter a opção de investir, seja em produção de painéis, seja em celulose solúvel, ou outras iniciativas como exportação de cavacos para produção de energia, enfim. Não existe possibilidade de se pensar em crescimento de madeira sem antes a gente ter uma base florestal sustentável e a gente está nesse caminho, fechando esse ciclo aí de 500 milhões de investimento em madeira. Próximo passo, e aqui sim, como o Antônio destacou, a gente tem um volume de investimento significativo, são quase 1,7, 1,8 bilhões de reais. Nós estamos falando de Deca e revestimentos cerâmicos. Chegamos no momento de decisões importantes, afinal de contas, aquela capacidade ociosa que aparecia nos últimos tempos, ela não existe mais. Então, começando por metais, estamos falando aqui nos próximos anos, até 2024, 600 milhões de reais de investimento em capacidade. Isso significa 35% de aumento de capacidade nos próximos anos. Lembrando que nós estamos falando aqui de bastante inovação,
bastante produtos novos, tecnologia. Isso vai ser fundamental para a gente continuar trazendo a Deca para um patamar que ela merece e que a gente vem fazendo nos últimos anos. Outro investimento importante na Deca é na área de louças. Nós estamos falando em um aumento de capacidade, mas com destaque também para a automação. A gente sabe o quanto que a gente tem de desafios no segmento, na produção de louças sanitárias, e a automação vai ser fundamental. Estamos falando de 550 milhões de reais de investimento para aumento de 30% de capacidade em louças, com ênfase também em automação e melhoria de produtividade. Isso deve acontecer até 2024 também, e a gente tem certeza que com isso, somando esse mais de R$1 bilhão na Deca, a gente vai continuar essa trajetória de evolução, tanto de top line, né, como resultado que vem acontecendo nos últimos anos. Agora, um destaque super importante, né? A gente falou aqui de alguns investimentos orgânicos, mas que são melhorias do negócio ou que a gente pode dizer mais do mesmo, né? A gente está fazendo investimento em capacidade. Aqui o destaque é o Greenfield, né? Nós estamos falando em revestimentos cerâmicos, em construir mais 35% de capacidade numa nova fábrica. Antes de entrar no detalhe desse investimento, eu queria chamar a atenção de vocês nos últimos anos, né? Nós estamos falando de 2 anos e meio. Nós começamos com 5 milhões de capacidade em revestimentos cerâmicos com a aquisição da Ceusa, duplicamos essa capacidade, adquirimos a Secrisa, a marca Portinari, que hoje combina tão bem, marca Ceusa e marca Portinari. Hoje estamos falando de uma capacidade de 31 milhões de metros quadrados, e estamos caminhando para mais de 40 milhões de metros quadrados com esse investimento que eu vou detalhar com vocês. São mais de 600 milhões de reais em investimentos. A indústria de revestimentos cerâmicos mais moderna do Brasil, com certeza, em continuidade ao trabalho que foi feito em Uruçanga, quando a gente inaugurou a fábrica 4 da Ceusa, e numa região especial. Por que essa região é tão especial? Nós estamos falando de Botucatu, interior de São Paulo, muito próximo do melhor mercado consumidor do Brasil, sem dúvida nenhuma, São Paulo, a região sudeste. Gás natural na porta, literalmente. Nós estamos falando de uma operação que vai ter uma das suas maiores matérias-primas, né, disponibilizadas na porta, numa condição privilegiada. Muito próximo dos clientes, como eu comentei, afinal de contas estamos no Sudeste, o que é fundamental para a gente poder melhorar a nossa condição de atendimento ao cliente. E nós temos uma operação que nós vamos utilizar já naquela região. Quem lembra sabe que a gente teve uma operação em Botucatu, que a gente estava deixando ela ociosa, vendemos uma parte daquele terreno, daquele local onde a gente produzia painéis de madeira, vamos usar agora para essa construção da fábrica de revestimentos cerâmicos e mantemos ainda essa capacidade de crescimento naquele local, o que é fantástico pensando na visão de longo prazo. Então, o destaque desse investimento, e é importante também mencionar, antes que eu esqueça, nós estamos falando de manter e evoluir a nossa estratégia de sofisticação dos nossos produtos. Estamos falando de grandes e enormes formatos, né, formatos gigantes dos nossos produtos, o que vai colocar a marca Ceusa e a marca Portinari, principalmente, em mais destaque ainda no mercado. Um destaque que eu queria dividir com vocês também é um tema que a gente vem conversando há algum tempo, que é a união e aproximação cada vez maior que existe entre as operações de metais, louças, chuveiros e revestimentos cerâmicos. A nossa melhor estimativa hoje é que nos próximos anos a gente possa capturar em sinergias mais de 150 milhões de reais acima daquilo que a gente considerou quando fizemos a unificação de Ceusa e Secrisa. Então, vocês lembram que quando a gente fez a aquisição da Secrisa, a gente divulgou sinergias importantes, mas agora nós estamos falando de alguma coisa adicional. Isso tem a ver com diversas iniciativas, mais uma vez, seja combinação de marcas, estratégia de distribuição, cross-selling de produtos, rede de atendimento, uma série de iniciativas que vem acontecendo e eu tenho certeza que isso vai melhorar o nosso resultado e
credenciar a Duratex e a nossa organização de revestimentos cerâmicos IDECA para ser uma referência no mercado de construção civil. Com isso, a gente fecha esses 620 milhões de reais, que é, sem dúvida nenhuma, um investimento fantástico nessa área. Mais um ponto importante das operações que a gente tem hoje, né? Já falei de 3, agora vamos falar de celulose solúvel. É impressionante como a obra em Minas Gerais vem caminhando bem. Estamos confirmando o início da operação em março, agora, né? Não vai demorar muito, nós já estamos começando essa operação. Como eu comentei, a obra ela vem caminhando muito bem, apesar das circunstâncias da pandemia. Não foi simples administrar. Hoje nós temos quase 7 mil funcionários trabalhando no mesmo ambiente. Então, o protocolo de segurança, atenção com os nossos colaboradores e os colaboradores dos nossos prestadores de serviço. Enfim, um trabalho muito bacana, coordenado em conjunto com a Lenze, fazendo com que essa operação comece a sua jornada de sucesso em março do ano que vem. Isso fecha um ciclo importante para nós. Existia muita ansiedade, porque, afinal de contas, é um investimento muito grande, mas eu tenho certeza que esse passo já está muito próximo de ser dado e a gente fecha com isso os 4 principais negócios que a Duratex tem hoje. Mas, como o Antônio mencionou, não é só isso, né? Recentemente, pensando no futuro, a gente divulgou a formação do nosso fundo de investimento em Ventures, né, o Corporate Venture Capital, que é uma iniciativa muito importante para a gente, principalmente considerando os desafios que a gente, de verdade, ainda não conhece, né? Então, nós temos reservados 100 milhões de reais. Esse investimento ele vai ser dividido entre algumas empresas e, provavelmente, essas empresas com destaque para a área de construção civil, Construtex, mas não limitado a isso, né? E o objetivo com isso é a gente desvendar oportunidades que podem acontecer no futuro, trazer para mais próximo da Duratex situações ou tecnologias ou habilidades que a gente não consegue desenvolver internamente, e eu tenho certeza que com isso a gente acelera o processo de evolução da Duratex, antecipando tendências e buscando oportunidades no futuro. Eu diria que a gente tem um exemplo aqui para mostrar, e esse exemplo é um exemplo, para nós, extremamente importante, dentro desse espírito de buscar parcerias e de buscar relacionamento com um ecossistema que a gente está querendo se aprofundar o máximo possível. Nós estamos anunciando também um investimento de 100 milhões de reais em uma participação minoritária na ABC da Construção. Uma referência hoje no segmento de venda de materiais de construção civil. E qual o nosso objetivo, né? Qual a principal proposta desse investimento estratégico? Entender o que acontece nessa relação com o cliente e também com o consumidor final. Afinal de contas, a gente sabe que tem muito para fazer ainda. Nós temos que melhorar o nível de serviço, a gente tem que melhorar o nível de atendimento, precisamos entender cada vez mais o que se espera da Duratex, né, na entrega desse resultado todo. E essa aproximação do ecossistema, nada melhor do que a gente ter como parceiro alguém que está na vanguarda desse trabalho, com um trabalho muito bacana de digitalização, né? A gente também gostaria muito de melhorar a questão de logística, o atendimento aos nossos clientes, planejamento para buscar essa integração do processo, e eu acho que esse investimento vai nos ajudar demais a aprender muito, sem dúvida nenhuma, para poder continuar nessa evolução que vemos falando tanto nos últimos tempos. Fundamental aqui é a gente entender o máximo possível sobre as necessidades dos clientes e dos consumidores. Eu tenho certeza que a gente vai abordar esse tema mais para frente aqui na apresentação. Esse é o pacote de investimentos que eu tinha para detalhar com vocês. Com isso, eu fecho a minha parte da apresentação e passo a palavra para a Milena continuar com o nosso evento aqui.
Obrigado, pessoal. Valeu, Antônio. Valeu, Henrique. Gente, que especial, né? Sabermos que, em meio a esse momento tão difícil que o mundo está vivendo, especialmente aqui no Brasil também, com tudo que a gente tem passado, que existem empresas que, ao prosperarem, valorizam seus times, investem no nosso país. Muito legal. Parabéns, Duratex. Olha, eu sei que a gente tem mais novidades aí pela frente, então a gente precisa seguir aqui o nosso cronograma e aproveitando que falamos aí de um maior contato com o consumidor final, então agora eu quero chamar o nosso próximo convidado, que é o vice-presidente das unidades de negócios DECA e Revestimentos Cerâmicos, que está aqui ao lado. Marcelo Iso, a casa é sua. Boa tarde, Milena. Obrigado pelo convite de me trazer até aqui nessa parte maravilhosa da casa. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais um ano para falar de um momento tão especial como esse, por tudo aquilo que já foi apresentado até agora. Eu acho que a gente está chegando numa parte da nossa apresentação que talvez eu julgo ser a mais lúdica. Mas antes de entrar nesse momento lúdico, a gente vai ter que passar por uma certa teoria nesse momento. Então, deixa eu começar por isso. A gente sempre falou em evoluir um pouco a nossa visão da companhia balizada pelo nosso propósito, que é soluções para o melhor viver. Né? O que é essa evolução da visão da companhia? É a gente sair de uma visão mais fragmentada para uma visão muito mais unificada. O que caracteriza essa visão fragmentada? É um pouco de um mindset industrial, é o foco no produto e ter o produto no centro das nossas tomadas de decisão. E o que caracteriza essa visão mais unificada? É ter um mindset de solução, que de uma certa forma intangibilize o nosso propósito. O outro é ter foco nas nossas marcas. E, por último, ter o consumidor no centro na nossa tomada de decisão. Então, esse é um passo absolutamente fundamental e importante, que é quando a gente fala que a gente quer transformar culturalmente a organização muito mais dentro de um conceito de consumer centricity. Ou seja, o consumidor passa a ser a base de tomada de decisão de tudo aquilo que a gente faz daqui para frente. No final do dia, como é que eu posso tangibilizar para vocês o que é essa cultura de consumer centricity? Como é que a gente tangibiliza, nos aproximar e fazer com que ele seja o ponto de partida para qualquer tomada de decisão que a nossa organização tenha? A gente precisa entendê-lo e entendê-lo com profundidade. O que a gente está fazendo agora nesse exato momento? Há 15 dias atrás, a gente fechou um acordo com uma companhia de pesquisas multinacional, de footprint global, que vai nos ajudar a entender na profundidade necessária a jornada do consumidor. E o que é essa jornada do consumidor? Deixa eu tentar explicar para vocês quais são as fases que nós escolhemos para entender profundamente o que é essa jornada. Ela se caracteriza basicamente por 5 fases. A primeira dela é a inspiração. A segunda é a consideração, a terceira é a conversão, a quarta fase é a execução e, por fim, a fidelização. O que a gente vai começar a entender nessa jornada? Então, deixa eu tentar tangibilizar através de um exemplo. No momento em que você decide fazer uma reforma na sua casa, qual o percentual de pessoas que as nossas marcas inspiram? Dessas pessoas que as nossas marcas inspiram, quantas consideraram executar a sua obra com as nossas marcas? Dessas que consideraram percentualmente as nossas marcas para a sua reforma, quantas delas realmente nós conseguimos converter para que fizessem essa reforma em suas obras com as nossas marcas? Na outra etapa é quantas delas realmente executaram, apesar de terem considerado, convertido, compraram as nossas marcas, quantas que no final do dia realmente executaram com as nossas marcas. E por fim, depois de toda essa jornada, quantos consumidores nós conseguimos fidelizar. Uma coisa que eu já sei, pessoal, de vocês de antemão, apesar de não ter tido o primeiro output da pesquisa, é que efetivamente o nosso ratio de inspiração ele vai ser infinitamente maior do que o nosso ratio de fidelização. O que isso significa dizer? Que nós perdemos consumidor ao longo dessa jornada. E o fato de a gente querer entender com profundidade essa jornada é realmente querer saber o porquê que a gente vem perdendo consumidores ao longo dessa jornada. E a partir desse entendimento, endereçar, obviamente, soluções que permitam com que cada vez mais o nosso ratio de fidelização seja bem e quase que próximo, quase igualitário ao nosso ratio de inspiração.
Então, a gente começou agora, assinamos esse contrato, a nossa primeira onda deve sair agora no final de setembro, começo de outubro. A partir dele, nasce pesquisas mais qualitativas para que a gente cada vez mais vá se aprofundando. E esse passo que a gente está dando do entendimento da jornada é algo que vai ser contínuo na nossa história a partir de agora na organização. Isso vai mobilizar todas as nossas tomadas de decisão, como eu disse anteriormente, balizado e baseado por todas essas informações que a gente vai receber do consumidor. No final do dia, pessoal, depois de entender toda essa jornada, compreendê-lo com mais profundidade, a gente sabe que quem fala com o consumidor não é o Marcelo, não é o Antônio, não é o Haddad, não é a Glícia, são as nossas marcas. Então, a gente deu mais um passo fundamental no que diz respeito a falar com o consumidor. E isso a gente começou a fazer um trabalho conjuntamente com a Interbrand, iniciamos ele há 2 anos, ou seja, um trabalho também bastante profundo e de uma robustez enorme, que nos permitiu fazer um trabalho de reformulação da nossa arquitetura de marca, onde a gente cria um posicionamento de marca corporativa e um posicionamento para cada uma das nossas marcas, onde existe claramente uma troca entre a promessa da marca corporativa, ela tem que adicionar valor para suas marcas filhas, da mesma forma como as filhas isoladamente, a partir da somatória de suas promessas, adicionam valor para a marca mãe. Esse é o processo de arquitetura de marca que nós fizemos. Para vocês terem uma ideia, na nossa cabeça, uma vez já dito, e eu acabei de dizer para vocês que quem fala com as marcas são consumidores, nós tomamos a decisão de criar uma estrutura e uma arquitetura de marca que ela sai de uma super dependência que nós temos, talvez vocês estejam vendo aí na tela a dependência que existe, e aqui é um exemplo de arquitetura de marca que nós temos, onde você tem marcas filhas que são super dependentes e marcas filhas que são menos independentes. Nós, como vocês podem ver nesse gráfico, a gente tem aí uma super dependência entre as nossas marcas filhas e a marca mãe. Essa é uma brincadeira que eu falo entre as marcas do portfólio e a marca corporativa. Nós queríamos dar mais liberdade para as marcas filhas e, para isso, nós optamos por fazer uma arquitetura de marca que sai de uma dependência restrita com a sua mãe até uma certa independência. Esse é o trabalho que a gente fez para que cada uma delas tivesse uma linguagem visual diferente e uma promessa de marca absolutamente distinta. Esse era o trabalho de arquitetura de marca que eu vou estar começando a apresentar aqui para vocês. Essa é a forma como a DECA se apresenta hoje para o consumidor. E como eu mencionei para vocês, todo esse trabalho de arquitetura, ele se baseia em 2 coisas importantes. Tentar identificar a promessa que seja absolutamente relevante e verdadeira para os consumidores. E segundo, mudar a sua identidade visual. DECA, por mais que ela seja uma marca icônica, quando a gente olha para a forma como nós falamos com os consumidores ao longo dos últimos anos, era de uma certa inconsistência. Não necessariamente na sua linguagem visual, mas sim na sua promessa. Nós não tínhamos uma promessa clara e definida. Então essa é a forma como nós nos apresentamos para os nossos consumidores atualmente. A partir de agora, com todo esse processo de gestão de arquitetura de marca, nós passamos a ter uma promessa que diz design para ver e viver. Ou seja, essa é a promessa da marca DECA a partir de agora. DECA, design para ver e viver. A gente acredita que isso, de uma certa forma, traduz um pouco da essência do que é a marca DECA. E aí vocês podem ver todos os visuais que estão apresentados para vocês, de como muda significativamente a linguagem, não necessariamente só pela sua promessa, mas pela parte visual da marca. A marca Portinari, pessoal, de todas as marcas do nosso portfólio, foi aquela mais consistente da forma de falar com os consumidores. Ela é a que menos mudou na nossa gestão de arquitetura de marca. O que nós fizemos com ela é aquilo que a gente chama de um facelift. É simplesmente pequenos detalhes para uma pequena modernização. A sua assinatura, que é ambientes com emoção, ela permanece. Então é aquilo que eu falei para vocês, é a marca que a gente menos mudou, dada a sua consistência histórica de comunicação e fala com os consumidores. E ela passa a ser assim, Portinari, ambientes com emoção, a continuidade da sua promessa com esse visual, que é simplesmente uma pequena mudança, uma pequena modernização versus a forma como nós falávamos com os consumidores até agora. Uma outra marca é a Hydra. A Hydra, como a DECA, era uma marca que ficou bastante inconsistente na forma de se expressar, sem nenhuma promessa muito clara e definida, porém com uma certa consistência na sua linguagem visual.
Com a Hydra, nós fizemos uma brincadeira bastante interessante, que ela se torna, obviamente, algo que reflete a essência do que é um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele brinca com o quente e com o frio. Nós pegamos quais são as duas cores que classificam o quente e o frio. O vermelho é o quente e o azul é frio. Quando você faz uma mescla dessas duas cores, traz uma nova surpresa e é isso que expressa a nossa nova forma de apresentar a Hydra para os consumidores. Ou seja, Hydra tem como promessa, a partir de agora, inovações que aquecem a vida e que, de uma certa forma, reflete um pouco aquilo do que ela é, aquilo que queremos que a marca seja para os nossos consumidores, com essa nova linguagem visual. Uma outra marca que mudou é a Duratex. A Duratex também, como as marcas do portfólio da Duratex, corporativa, sempre tiveram uma certa inconsistência de promessa junto aos consumidores. De novo, eu volto a falar, todas elas com uma certa consistência de linguagem visual, porém sem uma consistência de promessa. E Duratex, por incrível que pareça, foi um trabalho bastante significativo e difícil que tivemos, que era chegar na sua essência. E eu acho que realmente a promessa que nós desenhamos, e vamos começar a falar com os consumidores dessa forma, expressa realmente aquilo que essa marca é. Duratex passa a ser a inspiração que transforma. Eu acho que isso realmente traduz a essência da marca Duratex. Quando eu falo a marca Duratex, não é a marca Duratex corporativa, é a Duratex de produto, painéis, MDF e por aí vai. Então, Duratex, inspiração que transforma, com essa nova linguagem visual que, de uma certa forma, faz com que ela se destaque visualmente e através de um posicionamento das marcas concorrentes desse setor. Outra marca era a Ceusa. A Ceusa foi uma grande surpresa, a gente acha que a gente chegou também numa promessa que traduz ipsis literis aquilo que ela é, aquilo que o produto é da Ceusa. Essa é a forma atual pela qual a gente apresenta a Ceusa. Nós tínhamos um trabalho significativo que era diferenciar o que é Portinari, o que é Ceusa, como é que elas poderiam, de uma certa forma, conviver no meio ambiente, e realmente elas podem, e a gente chegou num posicionamento para a Ceusa que eu acho que traduz de novo a essência do que é Ceusa, que nada mais é do que a criatividade que surpreende, dada, obviamente, a forma como a gente traduz isso através de produtos. Então, essa é a forma como nós vamos estar apresentando o Ceusa para os nossos consumidores, através dessa promessa que é a criatividade que surpreende. E, por fim, Duraflor. Duraflor é outra marca que passou por um processo que eu chamo de rejuvenescimento. E também, como as outras marcas do portfólio, da composição do portfólio da Duratex, nunca teve uma consistência na sua promessa, mas sim na sua linguagem visual. E a partir de agora, dado esse processo de rejuvenescimento, o que nós somos com Duraflor é a base de toda a beleza. Essa é a composição de gestão, essa é a forma visual e essa é a promessa de Duraflor, que, como eu acabei de mencionar, passou, eu particularmente acredito que foi um processo de rejuvenescimento enorme pela forma como qual nós vamos nos apresentar para os consumidores. E, por fim, só para vocês terem uma visão generalizada de como é a nossa arquitetura de marca, isso é exatamente o que somos no momento atual, a Duratex com as suas marcas, de uma perspectiva visual e de logotipia, e nós passamos, a partir de agora, a ser assim. Esse é o novo portfólio da Duratex, com as suas assinaturas, com a sua logotipia, sua linguagem visual e, obviamente, acabei de mencionar as suas promessas. E dentro dessa perspectiva de alavancar nossa vantagem competitiva, nós precisávamos criar um posicionamento para essa marca corporativa. E se eu disse para vocês que a nossa maior vantagem competitiva é poder estar presente em todos os ambientes, dos lares ou dos escritórios, a nossa promessa corporativa foi criada dessa forma. E ela passa a ser viver ambientes. Essa é a essência dessa companhia. Nós vivemos ambientes. Só que, por um lado, quando a gente fala de ambientes, ele é cheio de emoção, de afeto, de personalidade, de intimidade. Enquanto as nossas categorias, elas são absolutamente racionais. Basta você ir numa loja, num ponto de venda e ver como é que os produtos são expostos, como é que as nossas categorias são expostas. Ela é absolutamente racional. Dentro dessa racionalidade, nós vamos entender a partir de comunicação como que os nossos concorrentes, como nós se vendemos para o consumidor ao longo da história. E o que a gente percebeu é que toda a comunicação do nosso setor, ela tem como credencial Product Centricity. Ela não tem emoção, mas ela é simplesmente o foco da atenção da comunicação, ela é o produto. A gente quer mudar isso.
A gente quer inverter essa lógica da categoria, a gente quer quebrar essa inércia, a gente quer trazer mais vida para a comunicação, a gente quer trazer mais vida para os ambientes. No final do dia, o que a gente está procurando fazer, inclusive para a nossa comunicação, é esquentar essa relação, né? Trazendo para a comunicação a mesma perspectiva que as pessoas têm quando elas pensam nos seus ambientes. E essa é a nossa vontade, essa é a nossa intenção, é inverter a lógica da categoria, é transformar tudo aquilo que é substantivo em verbo. O que eu quero dizer com isso? Banheiro não é mais banheiro, é relaxar também. Cozinha não é só mais cozinha, é cozinhar também. Piso não é mais piso, é também caminhar. Escritório não é só mais escritório, é trabalhar. Para nós, o viver ambiente ele tem que ser palco para construir novas memórias. E esse é o papel que nós, como organização, gostaríamos de ter na vida das pessoas. A gente quer ser palco para que elas construam novas e belas memórias. E é dentro desse princípio que nós criamos a nossa comunicação. A gente tentou trazer essa parte humana, essa parte de ambiente, essa parte de histórias que a gente vive nesses ambientes que são tão queridos e amados por todos nós. Então, a gente teve um trabalho absolutamente fantástico com a nossa agência de propaganda, que é a África, que desenvolveu esse filme que vocês vão estar vendo aqui em primeira mão, que nós vamos apresentar para você. Essa é a forma como nós vamos falar da nossa mudança de nome corporativo, que vocês vão conhecer o nosso nome corporativo e a forma como a gente fala do Viver Ambientes. Espero que vocês gostem. Muito prazer, eu sou a Mudança. Às vezes eu chego quando você menos espera. Você pode até pensar que eu venho para atrapalhar. Mas cá entre nós, normalmente é para melhor. Lembra quando você achou que não ia conseguir e conseguiu? Isso é mudança. Eu já apareci no banheiro, lembra? Também na porta da sua casa. Eu adoro trazer algo novo para sua vida. Quer casar comigo? Eu sou a Mudança. E eu tô chegando de novo. E a Duratex, que sempre fez parte da sua vida em todos os ambientes, também vai mudar. A Duratex agora é Dexco. Somos a Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa e Duraflor. Venha viver a mudança, viver ambientes. Estou até emocionado aqui com esse avant-première da campanha. Espero que vocês tenham gostado. A gente, particularmente, eu aqui agora estou super emocionado de ver a forma como a gente conseguiu traduzir e tangibilizar de uma perspectiva publicitária o que significa viver ambientes para a Dexco. Essa é a nossa nova companhia, essa é a Dexco, essa é a forma como nós vamos falar e essa é a campanha publicitária pela qual a gente vai lançar a nossa nova companhia, a Dexco. Espero que vocês tenham gostado, eu posso falar por todos nós aqui que estamos, eu, Antônio, Haddad, Glízia, a gente está super entusiasmado com esse novo momento e acho que essa mudança de nome corporativo, esse lançamento, somado a todos os investimentos orgânicos, de expansão orgânica que vamos fazer, simboliza um momento único para a nossa organização. É uma mudança de chave que bota o consumidor no centro da tomada de decisão, que o entende em profundidade, e, enfim. A gente está muito, muito mesmo entusiasmado com esse nosso novo momento corporativo. E, de novo, espero que tudo aquilo que eu falei da parte de teoria, dos desafios da comunicação que nós tínhamos, vocês sentiram que eles foram tangibilizados aí por esse filme publicitário. Então, antes de a gente avançar na apresentação, vocês estavam sendo expostos à nossa arquitetura de marca parcialmente, a gente mostrava cada uma das marcas isoladamente, agora vocês conseguem enxergar aí qual é a nossa arquitetura de marca completa, onde você tem a Dexco e as marcas que compõem o portfólio da Dexco. O que é fundamental vocês entenderem é que, de novo, todo esse trabalho de esforço que a gente fez, ele está baseado para que a gente tenha independência das marcas, para que elas se comuniquem com os consumidores, com a sua própria promessa, com a sua própria linguagem visual. E a somatória, obviamente, de cada uma dessas promessas é o que permite a Dexco poder dizer que ela vive em ambientes. Então, todos os atributos que a gente constrói para a marca Dexco, ela, de uma certa forma, precisa construir para as marcas filhas e, de novo, as marcas filhas, a somatória daquilo que as marcas filhas se comunicam e falam com os consumidores, é o que permite a Dexco poder dizer e falar que ela vive em ambientes.
Deixa eu falar um pouco para vocês sobre os investimentos. Essa campanha agora, eu convido vocês, ela vai ser lançada agora domingo, dia 18, no Fantástico, é ali que vai ser a primeira inserção dessa comunicação. Os nossos investimentos potencialmente vão impactar mais de 110 milhões de Target Consumer Group, com aproximadamente 930 milhões de impactos. O que isso significa dizer? Que os consumidores vão ver em média 8,5 vezes essa campanha. A gente vai estar no ar de julho agora até novembro, nós vamos estar nos principais veículos de comunicação de TV aberta, TV fechada, digital, mídia impressa, enfim. É um investimento bastante robusto para simbolizar essa mudança tão grandiosa que nós acreditamos que ela seja. Mas mais importante do que simplesmente lançar a Dexco, e dado o princípio que eu falei para vocês durante a minha apresentação, nós estamos tendo uma mudança que ela é cultural na organização. Vamos colocar o consumidor no centro das nossas tomadas de decisão. Nós precisamos falar com esses consumidores. Por isso que criamos essa independência, para que as marcas, de novo, falem com seus consumidores. Então, ao longo dos nossos próximos 5 anos, as nossas projeções de investimentos em marketing vão crescer 130% nos próximos 5 anos. Isso faz com que a gente tenha muito mais liberdade para que, isoladamente, cada marca crie sua própria vida, se comunique com seus consumidores e, obviamente, através da somatória, de novo, de cada uma das comunicações, de cada uma das marcas isoladamente, faz com que a Dexco possa categoricamente afirmar que ela vive ambientes. Uma outra coisa importante que eu queria pincelar para vocês de uma forma um pouco mais genérica agora é o que é transformação digital para a Dexco. Sempre se fala bastante sobre o processo de transformação digital. O que ela significa para nós, a transformação digital? Ela está balizado, o nosso olhar de transformação digital, ele leva em consideração 3 jornadas. A primeira delas é a jornada do consumidor. De novo, por a gente colocar ele no centro da tomada de decisão e por a gente entendê-lo na profundidade, a gente quer, através de tecnologia, nos ajudar a trazer soluções que nos permitam estar mais próximo dele. Então, a tecnologia vai ter um papel fundamental, a digitalização vai ter um papel fundamental da forma como nós aproximamos a Dexco e as suas marcas para os nossos consumidores. A outra jornada de eficiência, como é que a gente usa a tecnologia para que a gente tenha uma companhia infinitamente mais produtiva e eficiente. E, por fim, a jornada de gente. Como é que nós criamos um ambiente inclusivo, onde a gente desenvolve um mindset muito mais digital e também de ESG dentro da organização. E, por fim, pessoal, e aí eu acho que é um passo de fundamentabilidade nessa relação Dexco e consumidor, nós estamos dando um outro passo muito importante. Nós contratamos a Bittencourt, que é uma consultoria especializada em varejo, e ela está nos ajudando a construir a nossa primeira flagship store aqui em São Paulo. A gente quer que ela seja um espaço icônico, onde ela permita que o consumidor tenha uma experiência de consumo absolutamente diferente de todas aquelas que ela já vivenciou, né? O fato de você inaugurar uma flagship store, ela traz, obviamente, uma demanda por parte do consumidor, que ele tenha a expectativa de que a experiência numa flagship store seja maior, e é por isso que está demandando um certo tempo com o trabalho de consultoria para que a gente realmente tenha esse espaço icônico aqui em São Paulo, que potencialmente vai ser inaugurado no 3º quarto do ano que vem. E no final, o que é importante dizer sobre a Casa Dexco, que ela vai ser a tangibilização física da experiência e da promessa da Dexco, que é viver ambientes. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saiam entusiasmados com esse nosso novo momento, espero que tenham adorado a campanha, espero que ela tenha tangibilizado para vocês essa nossa vantagem competitiva de sermos a única companhia que pode estar dizendo que a gente vive ambientes por fazer parte de qualquer ambiente de um lar ou de escritório. Mas existe, de uma forma racional, uma diferença entre o viver ambientes da Dexco e o viver ambientes que é apresentado pelas nossas marcas. Qual é? É a diferença entre o micro e o macro ambiente. Tudo que eu disse para vocês até agora, tudo que foi apresentado, ele tem por racionalidade, por característica, o viver o microambiente. O que é o microambiente? São os lares e os escritórios. A Dexco, ela é maior do que isso. Ela não vive só o microambiente, ela vive também o macroambiente. Mas para falar sobre o macroambiente, eu acho que é melhor eu convidar aqui a Glízia para vir contar para vocês o que é essa visão da Dexco do macroambiente. Obrigado pela atenção, pessoal, de novo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Uau, Iso, quantas mudanças!
As marcas ficaram mais modernas e mais impactantes, não é mesmo, gente? Olha, a gente sabe, né? Mudanças numa companhia como a Duratex, agora a Dexco, também tem reflexo sobre ações relacionadas à sustentabilidade, não é mesmo? Então, bora falar sobre isso. Vamos agora receber a diretora de Gente e ESG da agora Dexco, Glízia Prado. Bem-vinda, Glízia! Obrigada, Milena. Celebramos 70 anos num momento muito importante para a sustentabilidade ESG. Essa sigla em inglês, ESG, retrata uma agenda de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. A nossa trajetória de 7 décadas, somada com a seriedade com que os nossos acionistas, os nossos executivos, lideranças e colaboradores vêm gerindo o nosso negócio, nos credencia a entrar num novo ciclo de crescimento onde ESG está totalmente conectado e é parte integrante do negócio. Para a Dexco, ESG é viver a sustentabilidade na sua visão mais ampla, ou seja, em todos os ambientes. No ambiente consumidor, no ambiente interno empresa e no ambiente sociedade. Fazendo com que a gente possa se transformar enquanto empresa, mas também todos os nossos stakeholders. Mas mais do que eu ficar aqui explicando, eu gostaria de apresentar a todos vocês um vídeo que preparamos com o posicionamento de ESG da Dexco. Vamos lá? A Dexco tem como vocação ajudar você a viver ambientes. Todos os ambientes. Tudo começa nas nossas florestas, na seleção de matérias-primas, no ambiente das nossas fábricas, na vida dos nossos colaboradores, consumidores e da sociedade. A Dexco também pensa no ambiente de trabalho, com uma cultura inclusiva, colaborativa, promovendo o bem-estar, na criatividade e na pluralidade. Nossa visão fomenta cada vez mais o que chamamos de reformas conscientes. Com orgulho em garantir um crescimento com sustentabilidade e mantendo o balanço positivo de carbono. Tudo o que pensamos, fazemos e produzimos é para proporcionar o equilíbrio, o entusiasmo e saúde nos ambientes, facilitando a jornada da construção e reforma. Isso reflete na forma como promovemos soluções inteligentes e inovadoras e, acima de tudo, como chegamos para transformar o seu ambiente. Somos a Dexco. Somos a Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa e Duraflora. E de ambiente em ambiente, estamos fazendo de tudo para você também poder viver o meio ambiente. Dexco, viver ambientes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que preparamos. Ele retrata exatamente no que acreditamos. Como somos uma empresa de capital aberto, uma governança corporativa sólida sempre fez parte do nosso DNA. E é justamente essa governança que nos permite conectar a sustentabilidade com a estratégia do negócio e dar a atração necessária nas nossas ações do dia a dia. Além disso, na governança ambiental, somos importantes atores para o mercado quando se fala em florestas e água. E é por isso que nos orgulhamos em dizer que a Dexco nasce como uma empresa de carbono positivo. Para os nossos consumidores e clientes, isso significa que ao adquirirem um dos nossos produtos de todas as nossas marcas, na verdade estão contribuindo para o meio ambiente e mitigando os impactos climáticos, ou seja, contribuindo para um planeta muito mais sustentável. Quando falamos no quesito social, nós somos uma empresa multinegócios, multimarcas, multiprodutos. Estamos presentes em diferentes localidades, no Brasil e na Colômbia. Com isso, diversidade e inclusão já faz parte da nossa cultura, do nosso jeito de ser e de fazer. E é desse ambiente tão plural que consideramos o grande vetor da nossa inovação. É ele que nos impulsiona diariamente a gerar cada vez mais valor para todos os nossos stakeholders e para as comunidades onde estamos inseridos. Ao longo da nossa trajetória, temos sido reconhecidos pela forma como conduzimos as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Mas queremos muito mais. E é por isso que a Dexco firma 3 importantes compromissos. O de cuidar do bem-estar e da saúde dos ambientes, o de assegurar o crescimento sustentável e manter o balanço positivo de carbono e o de facilitar a jornada de construção e reforma.
Além disso, no início deste ano, estabelecemos metas ESG para todo o comitê executivo, que inclusive vai impactar na nossa remuneração variável, e criamos uma área dedicada a ESG. A promessa Viver Ambientes, na verdade, ela inclui o interesse de todos os públicos. E nós acreditamos que, como uma empresa privilegiada, que pode falar de todos os ambientes, nós iniciamos uma nova jornada de crescimento com todo o nosso time muito engajado para viver essa mudança e para construir cada vez mais resultados excepcionais e sustentáveis. Agora, Milena, é com você novamente. Obrigada, Glízia. Bem, já temos novamente em nosso espaço aqui ao lado o presidente, agora, da Dexco, né, gente? Antônio Joaquim. Antônio, seja muito bem-vindo de volta. A palavra é toda sua. Obrigado, Milena. Pessoal, tivemos aí uma última hora repleta de novidades, com muita informação. Eu tenho certeza que a gente depois vai poder detalhar, compartilhar ainda mais esses dados com todos vocês, né? É uma honra para mim, realmente uma alegria muito grande poder estar anunciando a Dexco. Essa companhia que já nasce com 70 anos e, veja, nasce com esse portfólio fantástico de marcas que é a Deca, a Portinari, a Duratex, Hydra, Ceusa, Duraflor. Realmente a gente já nasce grande, já nasce forte, animado. Mais importante do que isso, a Dexco nasce com uma estratégia muito bem definida para os próximos 5 anos. E essa estratégia é embalada em todos esses conceitos de ESG, que a Glízia tão bem explicou para vocês, desta arquitetura de marcas que o Iso falou detalhadamente também para vocês. E, claro, esses investimentos que o Haddad colocou, mostrando onde a gente vai colocar, são investimentos realmente muito smart, são investimentos muito inteligentes e que colocam a empresa em novos patamares de rentabilidade. Então, não estamos investindo simplesmente por ampliar capacidade, são investimentos muito bem dirigidos para pontos onde a gente quer crescer com foco, tá certo? Então, isso fortemente embasado, é claro, em Deca e em revestimentos cerâmicos, recebe aí o maior portfólio de investimentos, mas Madeira também, ela está bastante focada em ampliar a capacidade com baixo investimento, somente desengargalamentos e também gerar valor. Então, eu fico satisfeito e gostaria de destacar 3 grandes compromissos que nascem com a Dexco. Esses compromissos são a base da nossa estratégia ESG, né? Primeiro deles, promover a saúde e o bem-estar nos ambientes. Esse é um grande compromisso. Nós temos produtos que vão se dedicar a isso e processos que farão o mesmo. Também gostaria de assegurar, nosso segundo compromisso, que todo esse crescimento se dará com balanço positivo de carbono. Enquanto a gente vê muitas organizações mirando carbono positivo daqui a 20, 30 anos, nós estamos falando em carbono positivo já e manter essa condição com esse serviço tão importante prestado pelas nossas florestas e também por atuação muito bem responsável nas nossas indústrias. E o nosso terceiro compromisso é investir na facilitação da jornada da construção e de reforma. A gente tem muito que fazer por aqui, então vamos colocar investimentos e foco nessas ideias. Esses 3 compromissos, então, promover o bem-estar e saúde nos ambientes, manter carbono positivo em toda a nossa escala de crescimento e facilitar a jornada de construção e reforma, são a base da nossa estratégia da Dexco para os próximos anos e que venham os próximos 70 anos, né? Quando a gente junta isso, a Dexco também já nasce com o nosso novo jeito de ser e de fazer, que vocês já conhecem, né? Esse jeito de fazer, ele está plenamente adaptado a essa nova companhia, a essa nova estratégia, esses novos projetos, né? O nosso foco em gente, em processos, em clientes e em resultados. O nosso propósito de soluções para melhor viver é perfeito para a Dexco. Ele realmente sintetiza aquilo que a gente busca. Então, com tudo isso, eu realmente fico muito feliz. A gente está muito preparado para esse novo ciclo. É claro que com a nova companhia, com a Dexco, nós teremos um novo ticker na Bolsa,
né? Então, a partir do dia 19 de agosto, se você ainda não é um investidor Dexco, venha para cá e você pode negociar sobre o ticker DXCO3, é o nosso novo ticker. Se você já é acionista, sabe que não muda nada, essa mudança do DTEX3 para o DXCO3 será automática. Eu convido vocês a vir fazer parte da nossa base de acionistas e que acompanhem a companhia nessa nova etapa tão rica e com tantas promessas que estamos nos comprometendo hoje com vocês. Muito bem, parabéns, Antônio. Obrigado, Milena. Olha, parabéns a todos vocês, a toda a equipe. Ficou claro para a gente, deu para perceber que é muito mais do que uma mudança de nome, né? Uma nova marca, é realmente uma nova companhia, um novo posicionamento e uma companhia que, como você bem falou, nasce já com 70 anos, mas já se mostra mais jovem do que nunca. Então, boa sorte, ainda mais sucesso, mais reconhecimento. Muito obrigado. Daqui para frente, viu? Muito obrigado. Bom, chegou o momento especial agora do nosso encontro, desse nosso encontro virtual. É a hora do bloco de perguntas e respostas. Preparado? Preparadíssimo. Então vamos nessa. Obrigado. Então, Antônio, pode tomar seu lugar aqui. Glízia, Iso, Haddad. Estamos todos aqui reunidos para este momento, que é mais do que especial. Reunidos pela primeira vez, vocês sob o novo guarda-chuva, né, Dexco? Sim. Muito bem. Nós recebemos muitas perguntas, mas ainda dá tempo de você mandar a sua, viu? Basta você preencher a sua pergunta ou o seu comentário lá no campo do bate-papo, que fica à direita da tela de transmissão, ok? Para este bloco aqui, nós reservamos um tempo estimado aí de 20 minutos, esperamos que seja suficiente. E para iniciar o painel, a gente tem uma mensagem especial da senhora Lucy Souza, que é presidente da APIMEC Nacional. Vamos ver. Boa tarde a todos. É uma honra para a APIMEC Brasil estar nesse evento, que é uma parceria de 35 anos de reuniões consecutivas com analistas, investidores e a companhia, o que lhes confere o prêmio Esmeralda da Civilidade, pelo que parabenizo. E aproveito a oportunidade e faço aqui a primeira pergunta para a companhia, que é a seguinte: agora que a Duratex alterou o nome para Dexco e seu correspondente ticker na bolsa mudou para DXCO3, que providências os investidores que já têm ações da companhia devem tomar? Obrigada. Antônio. Olha, agradeço a pergunta e é muito simples. Quem já tem ação da companhia não tem que fazer nada, a mudança será totalmente automática, né? Só aqueles que vão se tornar novos investidores da companhia é que devem, então, passar a partir do dia 19 a buscar esse novo ticker. Muito bem. Bom, nós temos também participação aqui remota, tem perguntas de algumas pessoas que vão fazer aqui ao vivo conosco. A gente começa com o Thiago Reis, da Suno Research. Bem-vindo, Thiago. Qual a sua pergunta? Queria aqui parabenizar. Eu acho que poucas empresas conseguem fazer uma apresentação tão focada em estratégia, né? A maior parte das empresas foca em número, que é importante também, mas estratégia é sempre algo a mais. Parabenizar vocês da Duratex. E a minha pergunta é relacionada a M&A, né? Fusões e aquisições. Quais são os planos da empresa para fusão e aquisição ao longo dos próximos anos? Qual o limite de alavancagem vocês pretendem respeitar? E quais verticais vocês acham que tem mais oportunidade de crescimento através de fusão e aquisição para o futuro? Obrigado. Antes da resposta, Antônio, quero só passar uma orientação para as pessoas que vão participar conosco ao vivo. O Thiago aproveitou o momento, fez 3 perguntas, mas a gente pede para que sejam aí no máximo 2 perguntas, tá, gente? Para que mais pessoas possam passar pela nossa transmissão. Vai lá. Ok. Bom, Thiago, nós já falamos muito sobre isso hoje. A gente viu que nós estamos, nesse momento, muito focado na parte de crescimento orgânico, né? A essência desses 2,5 bilhões investidos agora está focada em crescimento orgânico. Isso ainda vai deixar a gente com um nível de alavancagem, como foi explicado, bastante baixo. O tema do crescimento inorgânico vai depender das oportunidades de mercado. Nós estamos preparados, a gente ainda pode se alavancar
muito acima dos níveis que nós temos hoje, mesmo dos níveis que a gente vai estar após esses investimentos. Então, eu diria que na medida que forem surgindo as oportunidades, é difícil prever, né? Depende do que vai surgir, de quando surgir, a gente vai estar endereçando. Mas sim, a Duratex tem uma estratégia, um acompanhamento. O investimento inorgânico ele depende de muitos mais fatores externos do que o investimento orgânico, tá? Certo. Podemos passar para a próxima? Sim, podemos passar. Para o próximo participante, então. É, na verdade, uma próxima participante, Isabela Vasconcelos, do Bradesco. Bem-vinda, Isabela. Fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Bem. Ótimo. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade e parabéns pela apresentação e também pelo novo ciclo da empresa. Eu vou começar aqui com aqui 2 perguntas. A primeira sobre o plano de expansão que vocês anunciaram. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor em termos de retorno de cada projeto, e, se possível, qual o novo patamar de rentabilidade, né, depois da conclusão desse plano de expansão. E a segunda sobre sinergias entre Deca e revestimento cerâmico. Haddad, se eu não me engano, você comentou de 150 milhões de sinergias adicionais. Se vocês também puderem comentar também quais principais fontes, estimativa de timing, seria interessante. Super obrigada. Obrigada a você, Isabela. Antônio. Obrigado, Isabela, pela sua pergunta. Então, primeiramente, o seguinte... Nós temos, todos esses projetos que foram anunciados passaram por um banho ácido, aí, vamos dizer, um crivo muito forte de nossa controladoria, da nossa análise financeira, estratégica. E o que eu posso adiantar para vocês, naturalmente a gente não pode especificar retornos em época, seria um guidance aí, digamos assim, inadequado com as regras de mercado, mas eu falo para você que esses investimentos, todos eles, amplia o patamar de margem da Duratex, são investimentos, eu chamo muito realmente um smart money, um investimento bastante focado, não tem aquele tradicional vale de investimentos, você investe e depois de alguns anos que você vai ter. Então são investimentos de retorno muito rápido e que todos eles estão focados em produtos que agregam mais valor e, portanto, agregam mais margem. A gente espera, sim, que esses investimentos não só não impactem de forma tão relevante a alavancagem na companhia, mas também tragam um incremento de resultados e de margem, né? E sobre o tema da sua segunda pergunta, que é as sinergias, o Marcelo está aqui do meu lado, então o Marcelo pode dar mais cor nesses 150 milhões que a gente espera buscar aí nos próximos 3, 4 anos, simplesmente com a junção de Deca e revestimentos cerâmicos. Oi, Isabela. Desculpa, perdão. A composição dos 150 milhões de reais anunciados aí, comunicados pelo Haddad, ele se faz através de sinergias de receita e sinergias de custo. O que nós fizemos agora, recentemente, acabamos de fazer, foi o announcement interno de como seria a composição sinérgica dessa nova estrutura entre Deca e revestimento cerâmico. Basicamente, o que nós fizemos foi uma reestruturação de 5 funções. Toda a força de vendas, e agora a gente tem o que eu chamo de One Face to Customer. A segunda foi a área de marketing, a área industrial, a área de back-office e, sem dúvida nenhuma, a área de planejamento de S&OP nossa. Então, a somatória das 2 sinergias, a de receita e a de custo, nos leva a ter esses 150 milhões de reais que passam a ser capitalizados a partir de 2022. Então, em 3 anos, perdão, a somatória dessas sinergias nos levam a ter 150 milhões de reais. Muito bem. Uma água? Não, obrigado, foi só um engasgo. Perdão, pessoal. Evento ao vivo é assim mesmo, né? Muito Pois bem. é. Podemos passar para a próxima pergunta? Vamos lá, então. Agora é a vez do Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Caio, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. Muito prazer. Eu sou a mudança. Às vezes eu chego quando você menos espera. Você pode até pensar que eu venho para atrapalhar. Mas cá entre nós, normalmente é para melhor. Lembra quando você achou que não ia conseguir e conseguiu? Isso é mudança. Eu já apareci no banheiro, lembra? Também na porta da sua casa. Eu adoro trazer algo novo para sua vida. Quer casar comigo? Eu sou a mudança. E eu tô chegando de novo.
E a Duratex, que sempre fez parte da sua vida em todos os ambientes, também vai mudar. A Duratex agora é Dexco. Somos a Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Ceusa e Duraflor. Venha viver a mudança, viver ambientes.